Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que você vem atuando nos últimos anos aí em relação à pesquisa nesse aspecto político eleitoral. Pronto. João, começou em 2008, quando a gente chegou e propôs um formato de pesquisa num método que a gente tinha desenvolvido, e a gente acertou no primeiro turno, né? Quando foi no segundo turno, e deu uma confusão lá em Campina Grande. Deu uma confusão. A seleção foi porque estadual era ou municipal? Municipal, porque era uma briga assim, né? Veneziano contra Rômulo. Eita, foi clássico esse aí. Um clássico. Aí o Ibope dizia que Veneziano ia ganhar. E aí teve segundo turno, porque nossa pesquisa mostrou Boca de Urna dava segundo turno, e realmente uma pesquisa muito precisa, chocou a cidade, ficou aquela coisa toda. Naturalmente, deu uma confusão danada lá com o Vitalzinho, com a rádio. Aí eu quieto no meu canto, né? A pesquisa. Só que quando eu procurei, era o grupo de Rômulo, que eu fui, depois de passar por 4 pessoas, quem coordenava era Bolinha. Bolinha, né? Olha que mundo E pequeno. Bolinha, muito pequeno, Bolinha tinha sido meu aluno na Facisa. Por um semestre, Bolinha teve por lá, né? E justamente a gente discutia estatística e eu já provocava. E a estatística nos negócios. E ele dizia, mas para que isso? Eu dizia, rapaz, realmente faz sentido, porque existe uma transição da estatística acadêmica para a estatística no mercado, para a estatística fora. Porque às vezes você precisa corromper alguns pressupostos, né? Porque aí é aquela história, né? Do investimento. Você tem para investir, para fazer a pesquisa como tem que ser feita, né? Enfim, procurei a Bolinha disse, Pedro, não sei o que é que você manda uma proposta, mas a gente tem 3 ou 4 institutos, 2 de Na época Recife. já existiu o Seis Sigma, Foi quando a Seis Sigma surgiu. mas até então não existia. Porque Você criou o assim, método sem ter a empresa ainda, foi isso? não, já existia a Seis Já Sigma. existia. A gente só estava chegando no mercado. Já tinha feito uma Ah, pesquisa tá. eleitoral ali em Caruaru, em junho, julho, né? Aí quando veio, a gente não fechou nada de campanha e veio essa oportunidade da pesquisa Boca de Urna. E aí, Bolinha tinha 4, sei lá, institutos, 2 de Recife. O que é que você pode fazer diferente? Eu digo, o único que acertou foi o da gente. Já é diferente de todos, né? Enfim, mas a gente pode trabalhar algo mais. Mandei a proposta, ele não aceitou. E aí um familiar próximo disse, Pedro, fechou lá com o Rômulo e tal? Eu digo, não, mandei a proposta, nem me responderam. Ele disse, e se eu lhe mediar com o pessoal do Veneziano? Você faz? Eu digo, pô, a gente é profissional. E aí ele foi e me levou lá, e o camarada disse, rapaz, o deputado, na época, Vitalzinho era deputado, disse que eu fechasse de todo jeito com vocês, porque ele nunca viu um negócio desse jeito no Brasil. E Vitalzinho é um cara muito inteligente, muito antenado, analisava pesquisa, ainda deve analisar, né? Enfim. E aí eu cheguei. E disse, olha, mas dá pra gente fazer algo mais com pesquisa. O povo usa muito mal pesquisa. Muito mal. Eu daria ali nota 3, né? Para o povo que usa aí pesquisa. E aí eu disse, vamos fazer assim. Aí ele disse, por exemplo, o marqueteiro à época, Zé Nivaldo, fez campanhas nacionais aí e tal, não queria usar Lula no guia. E aí eu peguei os dados da pesquisa, fiz uma coisa chamada modelo de regressão logística e mostrei que a cada inserção que, no caso, se perdia um voto com a entrada de Lula, pró-Rômulo, se ganhava 2,5 pró-veneziano. E foi isso que fez Anivaldo. Quando olhou, ele disse, eu vou ter que colocar Lula. E passou a colocar Lula no guia, né? Então, quando eu, dentre outras coisas estratégicas, que até então não sabia que valia muito dinheiro isso, né? Eu dava de graça. Consultoria grátis. Consultoria grátis. Eu cheguei na quinta-feira e disse, pode parar a campanha. Vocês ganharam com 6.000 votos de frente. O pessoal disse, você tá doido, professor? A campanha de 2004 foi 700 votos. Foi uma campanha apertadíssima. Foi apertada, né? Tal, eu digo, 6.000 votos. Foi 5.800. Ah lá, tá.
né? E aí os caras fazem aquela festa, professor, o senhor agora é nosso talismã e tal, mas quando acaba a campanha, no outro dia, ninguém atende mais sua ligação, né? Impressionante. Né? Você, é o prazo de validade. talvez já... Né? E é um absurdo quando acaba ganha, né? Se o cara perder, o cara ganha. Tem isso, né? Tem demais. E de gratidão também, né? Tem demais, mas faz parte, né? Eu aprendi, né? Com isso fui aprendendo, né? E aí fui desenvolvendo, 2012 chegou. Aí só um detalhe. Você, nesse momento aí, já tinha 6 Sigma, já fez essa... Mas o seu gosto pela política já era de antes? Como é que o senhor conseguiu linkar o seu gosto pelos números com a política? Meu gosto pelos números. Era sempre pelos números. Porque detalhe, você tem que saber ler a pesquisa. Tem que saber ler a pesquisa. Interpretar, analisar. E para saber fazer isso, tem que saber um pouquinho de estratégia e de política. Sim. Justamente foi esse desenvolvimento, né, que a gente foi ao longo do tempo. Eu gostava muito dos números. Desde pequeno, eu tinha facilidade com matemática. Quando eu cheguei na universidade, eu vi que tinha um caminho da matemática que eu não queria seguir. Que era o caminho tradicional do matemático puro, bacharel. Né? Eu sou bacharel licenciado, mas o bacharel que vai entender uma matemática que serve para pouca gente. Sim. Né? Só para pesquisa. Só para aquela coisa interna mesmo. E vi a estatística. A estatística sempre foi uma coisa assim, poxa, a estatística é uma matemática aplicada. É uma matemática que traz algo mais. Então eu comecei a analisar as pesquisas divulgadas, essas coisas eleitorais. Ainda antes da 6 Sigma, em 2006, eu fiz uma pesquisa com os alunos para ver a influência das pesquisas. Só existe essa pesquisa no mundo. Todo mundo fala que existe a influência, mas só eu consegui mensurar isso. Eu fiz uma pesquisa estadual com os alunos pela possibilidade da UEPB ter alunos de vários. Fiz essa pesquisa aí. A pesquisa influencia o resultado, seu voto. Aí quando você foi ver, era uma coisa bem baixa ali, 1%. Não era nada. Quando você vê em voto absoluto, dava quase 60 mil votos absolutos. E a diferença no primeiro turno para o Cássio, acho que era isso, foi 30 mil, Cássio Maranhão. Ou seja, realmente podia influenciar dentro de um processo de acirramento. Né? Isso foi capa do Diário da Borborema, uma pesquisa do professor com alunos da UEPB. E aí eu vi as pesquisas do Ibope. Aí eu disse, não pode. Eu ensino para os meus alunos aqui, eu sei a parte matemática da estatística, né? Que eu acabei tendo a grata felicidade de que eu tenho a base matemática. Eu sou professor de estatística e tive a oportunidade de ir para o mercado. Então eu tenho uma completude. O estatístico, ele não entende a matemática. Ele entende a resultante da coisa. E aí eu digo, rapaz... essa frase aí, viu? E aí eu digo, tem algo aqui. Como é que o Ibope erra tanto? Então o que eu estou ensinando para os alunos aqui está tudo errado. Porque se o Ibope tem aquele poderio e erra tanto, né? O que a gente está fazendo aqui. E aí eu comecei a contestar. Fui chamado por alguns jornalistas. Eu digo, esse resultado aí do Ibope está errado. A chance disso aí acontecer dar 100 vezes a Mega Sena para você. E quando vinha os choques aí, né? Enfim. Então a gente começou a enveredar e vendo essas coisas, né? Esses erros. E aí a gente passou a perceber que as pessoas tinham um foco dentro do processo que, na verdade, é a coisa menos importante de uma pesquisa é saber quem está na frente. Não saber disso, não, Gabriel. Não. Todo mundo fica naquela, né? Fulano está na frente, Cícero está na frente, como é quem está em terceiro. Ali é a informação menos importante para uma campanha. Até uma campanha que tem, sei lá, 90 dias, né? 90 Primeira dias. semana você tirar um retrato desse assim, tudo pode mudar. Exatamente, tudo pode mudar. E a gente viu, por exemplo, vou dar o exemplo aqui de João Pessoa. O que é mais importante? Pronto, vou dar um exemplo de João Pessoa. Vocês sabiam que Queiroga iria estar no segundo turno? Não. Rapaz, todo mundo, eu acho que até ele ficou meio surpreso. Ele meio surpreso. Se eu tivesse tido campo aqui e se eu tivesse minerado os dados, eu sabia que ele iria.
É porque eu não tive a oportunidade de fechar a campanha aqui. Mas você não coletou essas informações aqui, não, foi isso? Não coletei e também não fui contratado. Mas mesmo de longe... Mesmo de longe existia uma possibilidade. Porque assim, embora eu não seja tão conhecido assim no estado, em Campinas sim, no estado, muito embora alguns atores políticos já me conheçam, então eu recebo muita ligação. Então eu recebi ligação da campanha de Cartacho, eu recebi ligação da campanha do Queiroga, eu não recebi de Rui, né? Porque os marqueteiros achavam que sabiam muita coisa e sabem pouco. Vão cair na real algum dia. Enfim. E não recebi da de Cícero. Nunca tive contato, assim. Mas eu sou muito dado de ajudar. Os caras diziam, eu tô com um número aqui. Vamos lá, os caras. Davam um pra você interpretar isso? Professor, o que o senhor tá achando, né? Porque assim, ficou aquilo. Deu sempre a acertar os caminhos, né? Trabalhei com a turma de Cartacho 2016. Cartacho, eu entreguei números para ele no primeiro turno de 2012. Eu disse, parabéns, prefeito, no primeiro turno. Cartacho, Nilvan, Maranhão, Cícero, foi esse ano, foi todo mundo ali cantando. Foi. E aí, enfim, o povo começa a se assustar, mas vai vindo resultado. Então ligaram aí, professor, o que é que o senhor está achando? Eu digo, rapaz, vocês numa campanha dessa colocam 2 bolas de ferro nas pernas para correr, tá ruim. Primeiro movimento estratégico da campanha de Cartacho, acabou a campanha dele. Qual foram as 2 bolas de ferro? Foi Lula e Ricardo. E o primeiro movimento, botaram Ricardo para representar a educação numa entrevista. Não queriam ganhar. Então, você acha que esse fator prejudicou o crescimento dele, da campanha, é isso? Sim. Não conseguiu correr? Não conseguiu correr. 2 bolas de ferro. E Queiroga? E Queiroga, pronto. Quem foi um jornalista de Campina que mediou com um ator importante, eu não posso citar nomes, mas vou dizer vocês, um ator muito importante da campanha, né? Professor, fulano me falou do senhor, tal, o que é que o senhor está achando? Eu digo, olha, o candidato escolhido foi o pior possível, Queiroga. O PL perdeu de ganhar a prefeitura de João Pessoa com Nilvan. Isso é fato, né? Mas faça o seguinte, pegue o vice, exponha o máximo e bote o líder Queiroga mais em off possível e bote o vice mais na frente. Você acha que se fosse Queiroz, na verdade? Queiroz teria tido mais voto, mas também não ganharia. Quem ganharia seria Nilvan. Nilvan hoje seria prefeito.